Olá, eu me chamo Amanda Santos, sou uma filha amada de Deus. Hoje eu vim compartilhar com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 19, parte 1 de 2, aonde relata Paulo em Éfeso. Enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele dia que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam, declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros, os queimaram publicamente. Calculado o valor total, chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois destas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Esse trecho, eu destaquei o verso 8, que diz assim: falou com liberdade. O verso 9, eu penso sobre discernimento, porque Paulo estava pregando a palavra e aí eles endureceram e se recusaram a crer. E aí Paulo se posicionou, se afastando deles. Eu lembro de uma frase que uma pessoa me falou uma vez bem assim: ninguém desiste de ninguém, né? Assim, pensando sobre a caminhada cristã, sobre falar da palavra de Deus e tudo. Essa frase, ela tem verdade até certo ponto, sabe? Mas a gente não pode querer mais que a pessoa, né? E aqui Paulo teve discernimento, ele se afastou. Que a gente possa ser assim, sabe? Saber se posicionar. Se preciso for, se afastar.
O verso 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Paulo estava ali, né? Ligado na videira. O poder está no nome de Jesus. Paulo se permitiu ser instrumento, que nós possamos ser assim também, né? O verso 17, o nome do Senhor Jesus era engrandecido, que nós possamos, né, ser pessoas que vai engrandecer ao nome do Senhor. E eu vou orar a palavra de Deus, tá? Sobre essa parte que a gente leu. Deus, que nós possamos falar com liberdade, que nós possamos discernir, Senhor, o tempo de se afastar de coisas, de pessoas, que a gente possa, Senhor, contemplar os Teus milagres extraordinários, que a gente possa engrandecer e alegrar o Teu coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.